Olá, tudo bem? Hoje nós iremos estudar sobre a civilização egípcia. Mas antes, vamos estudar um pouquinho como surgiu essa civilização. Bom, não podemos falar da civilização egípcia sem falar dos desertos. Deserto. Quando falamos de deserto, o que vem à sua mente? Posso imaginar. Lugar quente, sem água, com baixa umidade. E provavelmente você está pensando naquele sol lá no alto, muito quente, areia queimando os pés e com a garganta muito seca. Acertei, não é verdade? Bom, antes vamos entender então o que significa a palavra deserto. Qual o significado da palavra deserto? Deserto significa despovoado, sem gente, com baixa umidade. Podemos observar aqui pelo significado da palavra deserto que não é só um lugar quente, e sim um lugar despovoado, sem gente, com baixa umidade. Entendendo um pouquinho sobre o significado da palavra deserto, posso te falar então que existem dois tipos de deserto. Nós temos o deserto quente e o deserto frios. É isso mesmo, parece até engraçado, não é verdade? Mas existem esses dois tipos de deserto. O deserto quente e o deserto frio. Aonde nós podemos encontrar, então, os desertos frios? Bom, nós o encontramos no Ártico e na Antártida, que é o maior deserto do mundo. Por incrível que pareça, o maior deserto do mundo é frio. Entre os desertos quentes, o mais conhecido que nós temos é o deserto do Saara. Isso mesmo, o deserto do Saara. Ele é o mais conhecido, porém não é o maior. O maior é o deserto da Antártida, aonde é muito frio. Vamos falar um pouquinho então do deserto do Saara. O deserto do Saara fica na África. Ele é o mais conhecido, porém em tamanho ele fica em terceiro lugar. No Saara quase não existe vegetação, salvo alguns poucos oásis próximos ao rio Nilo. O rio Nilo, ele é o segundo maior rio do mundo. Ele nasce no rio Cagera, no Burundi, e desemboca no mar Mediterrâneo. Olha que imagem mais bonita, ver um rio se encontrando com o mar. Devido às cheias no rio Nilo, que alcançava aí as terras próximas, fazendo-as tornarem abundantes para a agricultura, nasceu-se ali, no lado norte da África, uma civilização enorme e que é conhecida e existente até hoje. É a civilização egípcia. Então, nós estamos falando do Egito. A maioria dos egípcios, eles eram camponeses. Eles viviam do cultivo e da plantação, certo? Bom, para cultivar a terra, os egípcios construíam vales e canais, fazendo assim uns canais onde poderiam possibilitar a passagem da água para lugares mais distantes. Então, cada vez que eles abriam canais e vales, eles conseguiam levar o rio para lugares mais longe do que realmente ele estava. Bom, no cultivo da terra eram usadas ferramentas simples, a maioria feitas com pedras, e os animais eram usados para puxar os instrumentos, tanto no pátio quanto na colheita. Então, eles plantavam e quando eles iam plantar, eles usavam esses animais. E quando iam colher, eles também usavam esses animais. Dentre os alimentos, destacava-se o cultivo do figo, do trigo e da cevada. Olha só que legal.
O trigo já existia naquela época e nós também gostamos muito de utilizar o trigo. Quem não gosta daquele cheirinho de pão quentinho logo de manhã? É uma delícia, não é verdade? O pão é um derivado do trigo. Os egípcios, eles desenvolveram o estudo da matemática e da geometria. Esses estudos eles eram voltados na época principalmente para a construção civil. Por isso, nós vemos ainda hoje grandes construções que eles faziam e que permanecem até hoje. Bom, hoje nós aprendemos um pouquinho sobre o deserto e a civilização egípcia. Agora é com você. Bons estudos! Lembre-se, conhecimento nunca é demais. Abraços da Pro Rogéria.